Oi mãe, tudo bem? Hoje o nosso vídeo será sobre refluxo. Eu vou contar para vocês os episódios que eu passei com o Rafa, como é que eu descobri, como é que foi o diagnóstico, quanto tempo durou, o que é esse tal de refluxo, né? Eu vou contar e eu espero que vocês gostem. Então, o que é o refluxo, né? O refluxo ele é uma deficiência no sistema digestivo do bebê, que normalmente não está 100% formado ainda. E aí causa o refluxo. Tem dois tipos de refluxo, o patológico e o fisiológico. A diferença entre eles é que o fisiológico, ele é normal, ele é comum e afeta aí mais ou menos 50% das crianças, que é aquela regurgitação, né, o famoso golfo, né? E o patológico é onde tem que entrar com medicação. No caso do Rafa, ele teve o patológico. Eu dava mamar para ele e ele colocava para rotar e ele vomitava. Ele não golfava, ele vomitava. E foi então porque eu tinha lido muita coisa antes já e eu comecei a desconfiar que o Rafa tivesse refluxo realmente. E era uma reação em cadeia, sabe? Era cíclico, porque o Rafa vomitava, eu tinha que trocar a roupinha dele, e aí eu mexia mais nele, aí ele vomitava de novo. E era assim, né? E eu, mãe de primeira viagem, sem saber direito o que se tratava, fui em 5 profissionais, em 5 especialistas. Vários deles me disseram que era o fisiológico, era o refluxo fisiológico, que era normal, que era natural. Mamãe, fica tranquila, isso daí é comum. E mãe, não se engana, a gente é impressionante, a gente nasce com instinto e a gente tem que seguir a nossa intuição porque a gente dificilmente erra. E eu bati o pé, não, doutor, isso daqui é um refluxo, é uma coisa mais séria, e nenhum deles pediu exame, enfim. Até que eu fui numa gastropediatra, vou falar um pouquinho mais pra frente, e foi aí que a anja da doutora Camille diagnosticou o Rafa. Dentre os episódios, né, que eu vivenciei com o Rafa, ele teve um sufocamento muito sério, com menos de 30 dias. A minha sorte é que eu mantive o Rafa do meu lado, no meu quarto, por isso eu acho tão importante. E até hoje eu sigo com a cama compartilhada. O Rafa dorme comigo, dorme no meu quarto, no nosso quarto. E isso eu vou falar num vídeo exclusivo também sobre cama compartilhada. Tem gente que apoia, tem gente que não, enfim, eu vou falar da minha experiência, do que eu acho. E isso salvou a vida do Rafa, porque era de madrugada e eu escutei a respiração dele mudar. Coisa de mãe, coisa de Deus. E na mesma hora eu acordei e gritei o Marcos, falei, acende a luz, acende a luz, acende a luz, o Rafa tá engasgando. E eu tive até foge as palavras. Não é fácil não. E aí eu tive o reflexo de pegar e colocar a minha boca no nariz do Rafa e na boca dele, juntinho, e puxar, fazer assim. E já pedi o Marcos também o Nosefrida, que é um aparelhinho que puxa a secreção dos bebezinhos, que assim eu indico 100%, é um dos itens que não pode faltar no enxoval do bebê, é o Nosefrida. Salvou muito, muito, salva até hoje, eu uso até hoje, eu passo soro até hoje no narizinho do Rafa e puxo, porque eles ficam, né, com secreção, não tem jeito, a gente já sabe suar o nariz, esse processo todo, eles ainda não, então eu uso e indico demais. E ele teve um engasgo com um pedacinho de fruta e na mesma hora eu apliquei a manobra de Henlich nele. É uma coisa também que eu acho que as pessoas deveriam saber, né, pelo menos ter uma noção de como fazer, porque na hora do sufoco a gente às vezes não tem muita reação, né? E saber sobre, pelo menos um pouco, acho que faz total diferença. A gente decidiu antecipar um pouquinho a introdução alimentar do Rafa para que ele pudesse ter mais sólido do que líquido no sistema digestivo dele, para ele reagir melhor. O Rafa teve que tomar 2 tipos de medicamento durante todo esse processo, que durou mais ou menos uns
6, 7 meses. Outra coisa que eu fiz também foi manter o Rafa inclinado, porque ele não podia ficar na horizontal, ele sempre tinha que estar inclinado. Então, troca de fraldas do Rafa tinha que ser inclinado. Para isso eu usava um adaptador, tem no mercado, isso é vendido. O Rafa, para dormir também, tinha que ser inclinado. Então, adaptei o bercinho dele, que ficava do lado da minha cama, com essa adaptação, com essa inclinação. E assim, gradativamente foi melhorando. Como eu não podia colocar o Rafa na horizontal, eu tinha que dar o seio para ele, amamentar ele, colocar ele para rotar, ficar muito tempo com ele, para ele não ter nenhum tipo de episódio de vômito. Então esse processo demorava mais ou menos uns 40 minutos. E outra coisa que eu observei também com o refluxo, porque a criança ela sente muita dor, é muito incômodo para a criança. E aí eu observei lendo, né? A gente começa a entender, a gente começa a saber, conhecer o nosso filho. E aí lendo Rafa, eu observei que ele preferia amamentar mais vezes em menos quantidade. Isso devia deixar ele um pouco mais confortável, não ter muita dor, muito incômodo. Então eu comecei a amamentar o Rafa de 2 em 2 horas. A sequência era essa. E assim foi melhorando. Graças a Deus a gente começou, né, a inserir o medicamento, a colocar ele mais inclinado, a dar seio para ele de 2 em 2 horas com menos quantidade de leite, e gradativamente a introdução alimentar entrou um pouquinho antes, e gradativamente isso foi melhorando. E passou, graças a Deus passou. Uma coisa que eu aprendi muito assim no início é que tudo passa, tudo passa. Então se você está passando por algum momento, seja ele refluxo, seja ele a dificuldade de uma introdução alimentar, seja ele o início da amamentação, enfim, qualquer dificuldade passa. Tudo passa nessa vida, graças a Deus. Ih, olha quem tá chegando! Olha quem tá chegando! Vem, é você! Ai, que coisa mais gostosa da vida da mamãe. Você foi lá pegar a carambola? Dá tchau. Dá tchau pra câmera. Manda beijo. Beijo. É isso. Então tá aí mais um vídeo sobre refluxo. Espero que vocês estejam curtindo. Deixem nos comentários dúvidas, sugestões pra gente abordar aí nos próximos vídeos que virão. Curta, deixe o seu like, ative o sininho da notificação para ser avisado quando o nosso vídeo for ao ar. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada.